Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula, agora de fotografia. Meu nome é Luciana Bastos e no momento oportuno, como nas outras aulas, eu vou ler e vou explicar cada um dos slides. Vamos lá, fotografia. O que é isso? Por que eu tenho que estudar isso? Porque a fotografia hoje, ela é um grande apoio à inspeção de equipamentos. Em que sentido? Eu estou fazendo minha ronda na fábrica, encontrei uma descontinuidade. Eu vou lá, tiro uma foto, não consegui chegar a uma conclusão naquele exato momento, retorno para o meu setor e vou fazer uma análise. Ou seja, eu vou usar a informação que eu obtive em loco, mas aquela imagem vou chegar a uma conclusão se precisa ser feito um reparo ou não. Hoje, a fotografia ela é utilizada na inspeção de equipamentos, na inspeção de ensaios não destrutivos, na manutenção da fábrica, enfim, na manutenção dos equipamentos, da fábrica em geral, nas paradas. Ela é um grande apoio ao serviço de inspeção e manutenção de equipamentos industriais. Vamos lá? A inspeção de equipamentos usa a fotografia como ferramenta de apoio na análise de materiais e elaboração de relatórios de inspeção, assim como no registro de descontinuidades e defeitos. A fotografia é um recurso cada vez mais utilizado na inspeção em geral, principalmente após o surgimento das câmeras digitais e a popularização da informática. O que ele quer dizer com isso? Hoje, eu tenho aquelas câmeras cada vez menores, bem pequenininhas, que eu pego e carrego no bolso, e a popularização da informática, eu posso usar o celular às vezes. Você pode ter um telefone que tem uma grande resolução de imagem, uma resolução perfeita de imagem, e dali mesmo, do campo, você enviar para o setor, para o seu chefe, para o técnico da área, para o encarregado. Então, você pode pegar aquela imagem, você pode ampliar, você pode enviar para alguém, você pode clarear essa imagem, enfim. Eu tenho N recursos que eu posso utilizar com a fotografia. Perfeito, pessoal? Entendido? Beleza. Na inspeção de equipamentos, pode-se dizer que a fotografia se divide em duas áreas que norteiam a atividade: a fotografia de campanha e a fotografia na parada para manutenção. O que é isso, pessoal? Inspeção de campanha. Todo inspetor de equipamentos, ele inspeciona o setor todos os dias. Porque os problemas podem aparecer a qualquer momento. E a nossa função é prevenir o problema, ou seja, fazer com que ele não ocorra, que o meu equipamento não pare. E caso seja necessário uma parada para manutenção, eu tiro uma foto antes da manutenção, em cada etapa dessa manutenção e o resultado dessa manutenção. Então a fotografia hoje ela é usada tempo integral, no meu dia a dia, ou quando eu paro para fazer a manutenção de um equipamento, ou até quando eu estou construindo esse equipamento também. Vamos lá? Vamos lá. As fotografias de campanha são aquelas realizadas no dia a dia da empresa, ou seja, quando ela está operando. Pode ser utilizada para registrar, durante as inspeções visuais externas dos equipamentos, corrosões e trincas, por exemplo, facilitando assim posterior reparo após análise da imagem e do defeito, ou descontinuidade no local propriamente dito. Ou seja, eu posso usar aquela imagem como referência para o posterior reparo. Ó, é esse o problema aqui que nós estamos encontrando. É isso aqui que precisa ser corrigido. As fotografias de manutenção são aquelas realizadas durante as paradas da unidade. Não só as paradas da unidade, quando eu faço manutenção preditiva, como do próprio equipamento, quando eu necessito fazer uma manutenção emergencial, uma manutenção corretiva, por exemplo. Nesse momento, o inspetor atua sob a orientação do profissional do setor, avaliando externa e internamente o equipamento. Porque como ele está parado e eu preciso fazer uma manutenção, até então eu fiz uma manutenção externa. Aquele momento é o ideal para que eu faça o quê? Uma inspeção interna do equipamento. Perfeito? Até para saber se a manutenção está sendo feita de forma completa.
Durante a parada, a fotografia auxilia na identificação e localização de incrustações, rupturas de tubulações de trocadores de calor causada por essas incrustações, a própria operação de substituição de elementos ou componentes como registro para posterior relatório, descontinuidades em juntas soldadas. Só que um detalhe, nessa última, as juntas soldadas, eu preciso de uma referência, tá? Como assim uma referência? O bom e velho uso de uma régua. Alguma coisa que me dê a dimensão daquela descontinuidade. É sempre o ideal que eu tenha um referencial do tamanho daquela descontinuidade. Lembrando, quando eu fotografar, eu tenho que registrar da onde é aquela fotografia, que equipamento eu estou fotografando, tá? Senão, quando eu for para o reparo, eu não vou saber onde está. Válvulas são infinitas, tubulações também. Então, você sempre tem que saber que fotografia você está tirando. Você tem que registrar, saber o que você está inspecionando. Você tem que ter a referência, tá, pessoal? A fotografia, ela não fala sozinha. Ela me dá a imagem da descontinuidade. Mas de onde? Uma fábrica, uma plataforma, um navio é muito grande. Além das fotografias para inspeção de campanha e parada, existe também as de microestrutura convencional e com analisadores de imagem e a submarina. Hoje a fotografia está inserida em várias etapas do processo industrial. Fotografias e microestruturas convencionais estão previstas na STM E833. Por que eu estou falando isso, gente? Lembrando, todo procedimento de inspeção, eu sempre tenho uma referência. Eu sempre tenho um procedimento ou uma norma a buscar. Perfeito, pessoal? Obrigado, vamos lá. A STM E833 especifica os requisitos para avaliação e fotografia com microscopia de luz refletida. A resolução da imagem, nesse caso, é de suma importância e, na maioria dos casos, decisiva na hora de emitir o laudo. A resolução da imagem é importante, na verdade, para qualquer fotografia que você vai usar como apoio para a inspeção, tá, pessoal? As de microestrutura com analisadores é a integração entre os sistemas convencionais de fotografia e microestrutura e os softwares de computadores. Isso só causa um único problema. O inspetor ele tem que estar atualizado em relação às novas tecnologias que o setor oferece. Aliás, na verdade, nós devemos estar sempre atualizados às novas tecnologias. Quando você começar a trabalhar no setor, você não vai parar de estudar. Você tem que acompanhar os novos lançamentos de equipamentos, não só para fotografia, em relação à indústria no geral, o que existe de apoio, o que é de inovador para o trabalho do inspetor, quais são as novas ferramentas que ele pode utilizar. Na área tecnológica, a gente nunca para de estudar, tá, pessoal? A gente nunca para de se atualizar. Então, vamos lá. Isso exige do inspetor atenção constante às inovações tecnológicas do setor, já que muitas vezes a análise de falhas pode exigir a avaliação metalográfica. Aí muda de figura. Você já vai precisar de um técnico de laboratório para analisar metalograficamente se aquela descontinuidade, o que é aquela descontinuidade. Você precisa de uma análise mais técnica, não é apenas visual. Os analisadores digitais, gente, de imagem, eles são regulados por normas, tá? Aqui tem uma série de normas que, com o devido tempo, você deve consultar, tentar analisar, ver que normas são essas, ler. Tá? A STM é 112, a 930, a 1181, a EN 103/71, a STM 1122, a DIN. No caso da STM, ela é americana. A DIN é uma norma alemã. Por quê? Porque elas apresentam quais são os processos de controle que você vai usar. Vamos ler aqui juntos. A determinação do tamanho do grão, o controle rotineiro no qual a subjetividade do operador é praticamente eliminada, uma vez que o analisador automaticamente reconstrói os contornos do grão, extraindo a medida de forma visual
ou através de histogramas. Ou seja, aqui eu já estou usando quem? O técnico de laboratório. Não é? É a união entre o trabalho do inspetor de equipamentos e um técnico mais especializado, que vai determinar o tamanho do grão, por exemplo. Ou a determinação de inclusões, que é de suma importância para os tratamentos térmicos, a determinação de sulfetos, de alumínios e silicatos. Você, como inspetor de equipamentos, tem que ter essa sensibilidade de que, naquele momento, você precisa de um apoio mais técnico. A gente não resolve tudo sozinho. Nós temos também a fotografia submarina. Para ela, uma das normas que você pode consultar é a norma da Petrobras, que é a N 2481. Possui todos os requisitos para essa atividade. Ah, detalhe, a fotografia submarina, gente, essa tem que ser certificada. Por onde? Pelo CQ da Petrobras. E abrange duas etapas, a imersa e a submersa. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Assim como todo procedimento, ele possui vantagens e desvantagens. Que vantagens e desvantagens são essas? Vamos juntas? São poucas, tá? Vantagens. Oferece subsídios para que a tomada de decisões sem a necessidade de verificação pessoal. Por exemplo, eu fui lá, fiz a inspeção, fiz o registro, levei para o técnico do setor, conversei com ele e ele não precisa necessariamente ir ao local. Ele pode tomar a decisão dele baseado naquela imagem no meu relato. Facilidade de armazenamento. Eu posso guardar essa imagem para uma posterior análise. A facilidade de envio, como nós já falamos, né, eu posso enviar essa imagem através da internet, do meu próprio celular, incluindo, através das várias opções que eu tenho, o e-mail, o WhatsApp, hoje em dia é muito utilizado. A facilidade operacional das câmeras, cada vez mais modernas. Antes você era um profissional de fotografia, hoje a máquina digital, ela só falta tirar foto sozinha, você praticamente só aperta um botão. E a possibilidade de descartar aquilo que não é necessário. Eu posso tirar várias imagens do mesmo objeto e escolher algumas. Eu posso fazer uma análise posterior e perceber que não necessito tomar nenhuma atitude, então eu posso descartar aquela imagem, eu não preciso ficar com ela guardada para mim. E o custo relativamente baixo, o custo é só comprar a máquina, já que hoje todas elas são digitais. As desvantagens. Aqui entra a qualidade da imagem, né? A gente falou, para eu usar a fotografia como apoio, eu tenho que ter uma resolução muito boa. Então, a possibilidade de alteração das imagens através de programas específicos, o que limita a confiabilidade, sendo muitas vezes a necessária inspeção local. Pode produzir os erros de interpretação por não analisar o equipamento como um todo, e sim partes. E o equipamento é insensível às intempéries do tempo. Vamos lá. Hoje nós sabemos que tem programas de edição de imagens, né? O Photoshop, ou o próprio celular. Você corta, você clareia, você escurece, você muda a cor, e você pode alterar a imagem, o que nem sempre é o ideal. O equipamento ele é sensível, ele não pode molhar, não pode cair. Então, ele é um equipamento sensível às intempéries, do próprio meio industrial, né? Não, quando a gente fala intempéries, eu não estou falando só do tempo. E aquilo que eu falei, eu uni o que eu vi no local e a imagem que eu vou analisar posteriormente. Mas eu fui ao local. Eu sou inspetora de equipamentos. Fui lá, analisei o equipamento, tirei foto daquela parte, mas o ideal é que eu possa tirar uma foto mais ampla, onde eu tenha como referência o equipamento inteiro. Eu tenho que analisar o conjunto. Perfeito, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido a importância da fotografia como uma ferramenta de apoio à inspeção. Lembrando que a fotografia não fala por si só, né? O inspetor ele tem que fazer a análise daquilo e a fotografia
é uma ferramenta de apoio e não de substituição do nosso trabalho. Pesquisem, leiam a apostila, estudem, se atualizem para que vocês possam entender o que a fotografia pode servir de apoio para vocês. Tá bom? Boa sorte nos estudos, vejo vocês.